Fala, fiel, beleza? Meu nome é Fabiana Garracha e você tá na Rádio Coringão. Bora falar de mais um jogo das Brabas e dessa vez vamos analisar a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino, que dessa vez foi um jogão, um clássico do futebol feminino lá em Araraquara, Ferroviária 1, Corinthians também 1. Então vamos embora, vamos analisar esse jogo, destrinchar um pouquinho do que foi e realmente assim, o placar não diz muito sobre o que aconteceu durante toda a partida. O Corinthians conseguiu ali ter um desempenho bom no jogo, mas não conseguiu mudar o placar da partida. Então, como que é isso, né? Como que acontece isso? Não tem um desempenho bom, mas não consegue ganhar. Muitas vezes o futebol acontece essas coisas. E o que acontecia? Vamos fazer um parâmetro do que acontecia antes, quando a gente achava que o desempenho do Corinthians era ruim, ou era abaixo do desejável, e aí de agora, quando o desempenho é bom, mas não consegue um resultado satisfatório. O Corinthians, até o jogo contra o São Paulo, naquele empate, tinha um desempenho pífio, um desempenho realmente muito abaixo do que era esperado para os jogadores que tem, para o elenco que tem. Você tem um elenco recheado de grandes jogadoras, você seria capaz de desempenhar um futebol um pouco mais vistoso, um futebol mais sólido, né? Um futebol sem grandes sustos, mesmo enfrentando uma das suas maiores adversárias. Mas o Corinthians estava enfrentando uma certa crise ali, talvez uma certa dificuldade de entendimento entre a própria equipe, né, também entre a comissão técnica, e o Corinthians vinha desempenhando um futebol muito ruim. Quase perdeu do São Paulo, bem antes teve 3 jogos ali que não conseguiu vencer, além de ter uma derrota pro arquirrival, né, no Palmeiras, em casa, então isso agravou um pouco mais. Mas o Corinthians não conseguia o quê? Não conseguia sair com a bola. A bola não saía dos pés das zagueiras, e podiam ter 2, podiam ter 3, mas ali a bola ficava rodando entre as zagueiras e muitas vezes apenas tinha uma só chance de você atacar, que era jogar a bola, lançamento direto, né? Aquele chuveirinho dentro da área também. Então o Corinthians estava muito cômodo nesse estilo de jogo, né? Talvez incomodando um pouco a torcida também, porque não desempenhava um futebol alegre, né? Um futebol que enchesse os olhos de quem visse, e muito abaixo do que tinha para o seu elenco. Mas já nesse jogo, Fábio, o que aconteceu nesse 1-1 contra o Ferroviário? O Corinthians jogou um futebol melhor. A bola quase não ficou no pé da Marisa e da Thaís Ferreira, hoje jogando com as duas, né? Apenas 2 zagueiras, uma linha de 4 atrás. Então, é um futebol em que o meio de campo roda muito mais a bola, muito participativo, tanto do Duda Sampaio quanto da Dayana Rodrigues, muito bem participando do jogo. Aliás, Dayana Rodrigues muito bem nas antecipações da marcação no jogo de ontem, muito bem tirando as bolas, muito bem marcando, muito bem saindo para o jogo. Eu contei pelo menos 2 domínios muito precisos. Então, assim, foi um jogo muito melhor em termos de desempenho. O Corinthians no primeiro tempo foi muito superior ao time da Ferroviária, que não levou perigo ao gol da Nicole. E assim, só que assim, você vai criando chances e entrando no último terço do campo com qualidade no passe, principalmente passando a bola entre suas principais jogadoras. Gabi Zanotti pegando muito na bola, Duda Sampaio pegando muito na bola, levantando a cabeça, conseguindo passes muito precisos, né? Conseguindo passes-chave dentro do jogo. E assim o Corinthians ia construindo uma superioridade, um volume de jogo muito alto, só que não conseguia mudar o placar, não conseguia colocar a bola lá dentro da rede. Mas por quê? Alguns motivos. Um jogo muito preciso da goleira Luciana da Ferroviária, realmente saía muito bem do gol, as finalizações que o Corinthians fazia, que eram boas, iam no caminho do gol, a goleira estava lá, fazia o seu trabalho. Então um jogo muito seguro da goleira.
Fora isso, o Corinthians, nas tomadas de decisão, tanto no último passe para a finalização, né? E tanto nas finalizações também, muito imprecisos. Finalizações para fora, então os chutes muito imprecisos, mas tanto assim, aquela demora, a perda do timing para você chutar, para você fazer a finalização, aquele tempo, aqueles segundos, milissegundos em que você prende muito a bola e acaba que a marcação chega. Então o Corinthians precisava ter mais esse time. E nesse jogo perdeu um pouco e perdi o timing das jogadas. Acabava que as jogadas não acabavam numa finalização ou não eram umas chances reais de gol. Mas por esses motivos o Corinthians não conseguia abrir o placar, mas tinha muito volume de jogo e muita qualidade ao chegar no último terço do campo. Então, ao acionar seus atacantes, acionava muito bem. Acionava em questão de ficar num X1 na marcação. Então, uma zagueira para um atacante. Então, era uma condição muito boa. As atacantes tinham uma condição muito boa. Tanto que Johnson participou muito desse jogo. A Johnson, a Jaqueline, a Gabi Zanotti quando se via à frente. Anderson Alves suou um pouco ali, também perdendo o timing das jogadas. Então o Corinthians se deixou muito preso ao volume de jogo, mas é aquele jogo que a gente fala, tinha que ter feito gol, tinha que ter mudado o placar. Porque não fez, e aí tem aquela máxima, quem não faz, toma. O Corinthians realmente chegou no segundo tempo, também naquela disputa, naquele volume, tentando fazer o seu gol. Numa jogada de contra-ataque, acharam ali a Darlene num mano a mano, na mina contra a Marisa. A Marisa ainda consegue se colocar à frente, mas a Darlene consegue cortar e chuta. A Nicole ainda defende, mas a bola acaba sobrando para Mariana Santos e ela acaba fazendo o gol. Então aquela coisa, o Corinthians tentou, batalhou, mas o jogo ainda estava 0-0. E nesse 0-0, a Ferroviária foi lá e abriu o placar, 1-0 para a Ferroviária, faltando mais ou menos ali 25, uns 15 minutos mais ou menos para acabar o jogo. Então estavam uns 30 minutos do segundo tempo, aliás, 25 a 30 minutos do segundo tempo. E o Corinthians teve que remar mais ainda para conseguir ali fazer as suas jogadas. Acabou que nos primeiros minutos pós-gol da Ferroviária, o Corinthians tentou ficar um pouquinho mais com a bola, mas ainda se mantinha muito nervoso. Ficou um time muito abatido também, ficou abalado por causa do gol da Ferroviária, também deveras. O Corinthians ativou aquele modo turbo e não consegue fazer o gol. Acaba que toma o gol, então acaba realmente a energia se esvai um pouco, mas conseguiu retomar o ritmo, conseguiu retomar principalmente o volume de jogo que estava tendo e continuou atacando a Ferroviária, tanto pelos lados, principalmente com os cruzamentos da Gi Fernandes. E aliás, foi por esse lado que saiu a jogada que resultou num pênalti ali. Então a Duda Sampaio acha muito bem ali, um passe muito bom para Gi Fernandes. A Gi Fernandes toma a atitude certa, aliás, nessa jogada, já logo cruza, acha a Carol Nogueira dentro da área e ela acaba chutando, a bola acaba pegando no braço da zagueira Andressa da Ferroviária e a juíza marca o pênalti. Então ali, né, o Corinthians consegue uma jogada muito boa, tanto essa triangulação de passes ali, tanto o timing da jogada também foi acertado. E o Corinthians consegue o pênalti. Quem vai para a batida? Vicky Albuquerque de um lado, a Luciana, bola de um lado, goleira do outro, e 1-1 no placar. Então o Corinthians conseguiu muito volume de jogo, mas não conseguiu a vitória. Ficou nesse 1-1 no placar, mas o Corinthians joga bem. E Vicky Albuquerque deu entrevista para as detentoras de imagem e teve uma fala muito forte, né, de se dizer, de que um jogo com desempenho bom, mas com empate, não servia de nada. Mas aqui vai a minha opinião sobre esse fato de desempenho versus resultado, que é sempre uma discussão dentro do futebol, né? O que vale mais ou
o que é mais importante? Lógico, todo mundo gosta de vencer. Todos os clubes gostam de vencer. Mas quando você tem um resultado bom com um desempenho ruim, o resultado fica muito fragilizado. Então, assim, você pode ter um resultado bom num jogo, desempenhando um futebol ruim, ou contendo muitos erros, né? Seja na marcação, seja em passes, ou seja em aproveitamento da outra equipe também. Mas o seu resultado foi bom. Mas você não pode só ficar baseando o seu método, né? Ou talvez a sua avaliação do jogo em um resultado. Ou seja, ganhou, jogou bem, perdeu, jogou mal. Não é assim que funciona. Então, o resultado fica muito fragilizado. Porque se você fica baseando a sua avaliação no resultado, e se você ganha, quer dizer que tá tudo bem, não tem nada de errado, então o resultado fica muito frágil e acaba que você constrói uma avaliação errada em cima disso. Então ontem o Corinthians teve um empate, mas jogando um futebol muito melhor, crescendo dentro desse futebol. E que há 3 jogos atrás vem evoluindo sim, principalmente pegando os jogos Bahia, pegando os jogos do Red Bull Bragantino, jogou com time reserva, mesmo assim, manteve ali um ritmo muito bom, constante. Pegando o jogo de ontem com um adversário muito complicado, que joga junto há muito tempo, tem uma grande técnica também. E também pegando o jogo contra o Grêmio, que foi muito mais disputado, mas que mesmo assim o Corinthians começou a desempenhar um futebol melhor. Então eu acho que esse resultado tira muito do que o Corinthians, né? Pra gente, né? Tira na análise, a gente consegue analisar muito mais do que o Corinthians vem crescendo nesses últimos jogos aí, do que realmente foi um resultado ruim para a equipe do Corinthians, né? Quer dizer que o Corinthians está crescendo dentro desse futebol. Não foi um jogo como o empate de 1-1, mesmo resultado, aliás, se a gente for ver o mesmo resultado, mas jogos totalmente diferentes contra o empate de 1-1 contra a Ferroviária e o empate de 1-1 contra o São Paulo. Foram jogos muito distintos pela equipe do Corinthians. Então a gente tem que ficar mais animado sim, mas continuar com uma avaliação pé no chão de que o Corinthians sim tem seus erros, continua crescendo lentamente, mas continua pegando aquele espírito vencedor e realmente assim de que as jogadoras que têm pegado mais na bola agora são as jogadoras que têm mais importância, que precisam realmente entrar mais no jogo e já precisavam antes entrar mais no jogo, mas que agora vem tentando lentamente fazer mais parte desse time, ativamente, né? E é isso, eu espero que vocês tenham gostado e já vão lá nas redes sociais da Rádio Coringão, dê o seu like, compartilhe esse vídeo aí com todo mundo. E é isso, e vai Corinthians!